Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. Provérbios no capítulo 31. Quem encontrou, diga: eu achei. Beleza. Terça-feira, para não esquecer, nós iniciamos a nossa caminhada deste ano. E a caminhada é isso que eles apresentaram aqui. É lutar pela família, pelos filhos, pelas filhas, por quem está perdido, para que outros não se percam, pelo seu lar propriamente dito, que deveria sempre ser o nosso refúgio seguro, de descanso, de sossego, de gostar de ficar, recuperar todo esse tipo de coisa, família, de um modo geral, e não desistir, principalmente de filhos e filhas. Por mais difícil que seja a situação, nunca deixe de orar, porque a tua oração está sendo ouvida e a seu tempo ela vai ser respondida. E nos versículos, esse capítulo aqui é um hino à mulher de valor, não é? Ele é realmente maravilhoso e é um acróstico a partir do verso 10. Fala de mulher virtuosa, quem a achará, que o seu valor supera o de pedras preciosas. Mas eu só vou ler o final, onde está mais focado em mãe. Versículo 26, falando da mãe, não é? Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência, ou seja, a instrução da bondade, sobretudo, está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras, o seu trabalho, o seu exemplo, o seu investimento, tanto nos filhos como no marido. Em outras palavras, mãe é o amor de Deus em carne e osso. Claro que muita gente é ressentida com uma mãe ou outra porque era muito bruta, vamos assim dizer. Muitas vezes, e só depois que se converte é que entendem, né, que certas surras, certas palavras, certos comportamentos não era a mãe, era quem estava nela. Então pense muito bem nisso, era quem estava nela. Muitas mães perturbadas, que agiam de uma maneira que não pareciam ser mãe, e muitas filhas ou filhos disseram isso: você nem parece uma mãe, parece um carrasco, isso, aquilo e tudo mais. Não era ela, é quem estava nela, era a falta de entendimento, era sobretudo a falta de Jesus, não é? Porque de fato não tem como explicitar melhor o amor de Deus, exceto em Jesus, do que na mãe, em carne e osso, alma, espírito. E hoje nós celebramos uma das dádivas mais preciosas que Deus deu à humanidade: a mãe. Deus colocou um homem no jardim para guardar o jardim, olhava e via todos aqueles animais a quem ele tinha entregue a responsabilidade de, inclusive, de cuidar, mas inclusive de dar-lhes, de nominá-los, de dar-lhes os nomes, né? E o Adão foi inteligente, ele deu os nomes certinho. Você já percebeu como a vaca tem cara de vaca mesmo? Né? Ele acertou em tudo, rapaz, né? E ser mãe é bem mais do que gerar.
né? Por isso que tem mãe de leite, mãe de criação, como se diz, que muitas vezes se comportam melhor do que a mãe propriamente dita, né? Mas isto é Deus provendo na vida dos filhos e filhas, né? Então, ser mãe é mais do que gerar, é refletir o coração de Deus no cuidado, no sacrifício, no dia a dia, na paciência, no amor incondicional, o amor que não cobra nada, que ama por amar, ama porque a sua essência, ser mãe, é amar, né? Mãe é a expressão visível da graça divina. É como se Deus colocasse o seu amor em forma humana para habitar entre nós. E por isso mesmo Deus, ao ver o Adão sozinho, colocou uma companheira para ele. Deu no que deu, mas sem críticas, né? Afinal, não à toa Jesus ensinou uma oração extraordinária: não nos deixes cair em tentação. Tentados somos todos, caímos porque damos ouvidos, como foi o caso de Eva. Então Deus colocou, finalmente então, né, a complementação da sua criação máxima, o ser humano. Criou a metade homem e depois a outra metade mulher, e não tem como misturar isso aí. E não tem como extrair a condição de mãe de 2 homens ou de 2 mulheres. Pode adotar, pode fazer o que quiser, mas nominalmente não são. Gostem ou não gostem de ouvir isso. Até porque é uma afronta ao nosso Deus, que é realmente amor, né? Então, gente, ao longo da Bíblia, nós vemos Deus comparando o seu próprio amor ao amor de mãe. Em 49:15 de Isaías, né? Se você quiser consultar as Escrituras, até para riscar sua Bíblia aí, você vai encontrar no verso 15 do capítulo 49 de Isaías: pode uma mãe, uma mulher, esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas daí ele acrescenta: mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de você. Essa não é a palavra propriamente dita para Israel apenas, é para nós gentios também, porque em Cristo nós nos tornamos o povo de Deus, que já não é mais uma exclusividade de Israel. Nós somos o povo de Deus, nós somos a Israel de Deus hoje. Nós estamos caminhando como eles para uma terra prometida. Nós estamos caminhando para novos céus, nova terra, nova Jerusalém, novo tudo. Isso está nos aguardando. E isso que eu li mostra o quanto o papel da mãe é sagrado, o quanto ele é espiritual, o quanto ele é poderoso. E essa situação tem que ser assumida por ambos os lados, a mãe e os filhos. A mãe e os filhos, isso tem que ser assumido. E hoje nós queremos honrar, refletir, orar, agradecer por esse amor que nos aproxima tanto de Deus. Eu acho que não tem um amor que aproxime tanto de Deus como o amor de pai, de mãe e de filhos e de mãe. É uma coisa, para nós homens, é difícil a gente se aprofundar nesse conhecimento, porque nós somos a parte ativa, a parte passiva é a mulher, é ela que gera, que cria, que desenvolve um ser dentro de si mesma. Não tem como o homem mensurar isso, não tem. É algo muito grande, gente, né? Então, a gente caminhando pelas Escrituras, a gente encontra vários traços do amor de Deus revelados na mãe. Primeiro, o amor que gera com propósito. No capítulo 139 do livro de Salmos, os versos 13 e 14 diz assim:
quando fala da onipresença e da onipotência de Deus, da grandeza de Deus, né? Diz assim esses 2 versículos: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe, por isso eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Gente, vida no útero é um milagre. Cara, eu não sei como é que eu não me afoguei, eu não aprendi a nadar até hoje. E eu estava lá dentro da água. E estou aqui belo e formoso, né? Um plano arquitetado por Deus, porque mente nenhuma poderia arquitetar algo tão sublime, tão maravilhoso. E eu, na minha idade, isso aqui que eu estou falando, tem as minhas anotações aqui na minha Bíblia, por isso que é bom fazer, né? Eu, na minha idade, gente, eu já tive 3 trilhões de batimentos cardíacos. Imagina, gente, o que é isso, né? Bem que podia transformar isso em dinheiro, né? Pelos meus rins, na minha idade, já passaram 5 bilhões de litros de sangue filtrados. Olha a grandeza de Deus. E isso começou tudo lá dentro da dona Itália. E esse governo maligno que nós temos defende aborto em qualquer tempo, por qualquer motivo. É muito terrível. Isso é realmente sacrificar filhos a Moloque, como eu preguei o ano passado, numa manhã como essa aqui. Sacrifício de filhos a Moloque, aquele Deus horroroso, que as pessoas jogavam seus filhos na boca dele, que era chamas. As crianças eram... Falando nisso, nem devia dizer isso, mas essa noite eu fiquei perturbado, viu? Não me saía da mente o que eu vi ontem de noite. O Irã, gente, que essa esquerda também defende, o Irã é um protótipo do inferno. Não há respeito à vida humana, principalmente quando a vida humana é mulher. Como eles mesmos pregam, e eu vi aquele ayatolá que já se atolou, que já jogaram uma bomba na cabeça dele, ensinando na televisão que vocês podem bater em mulher, só que nós estamos implantando uma lei aqui nova agora no Irã. Você pode bater do jeito que você quiser, quanto você quiser, você só não pode quebrar ossos. Se você não viu, é porque você se vive mal informado. Agora, ontem, lá é costume negociarem suas filhas, como essas que nós vimos aqui, de 8 a 10 anos, elas já são negociadas pelas famílias e se casam de caso casado. E ontem a notícia foi muito impactante, embora isso seja muito comum lá, não é? Uma menina de 8 anos, que casou com um cara de uns 40, ela simplesmente morreu de hemorragia interna na noite de lua de mel. É pavoroso isso, né? É pavoroso isso. Hoje mesmo eu orei, embora não sei se ela merece, porque lá para eles isso é religião. Orei por essa mãe, né? Meu Deus, que absurdo enfrentar uma situação como esta. Mas isso é para vocês verem como o inimigo das nossas almas está tratando as nossas crianças. É uma coisa absurda. É absurda. Vocês devem ter visto na imprensa uma menininha de 8 ou 9 anos também, não sei como, isso é uma excrescência da natureza, né? Casada com um homem de uns 70 anos mais ou menos, com a barriga desse tamanho, grávida, com 8, 10 anos. Tem explicação para isso, né? Então nós estamos vivendo um tempo em que as crianças, nossos filhos, de um modo geral, não só recém-nascidos, não só crianças, não só adolescentes, mas eles estão sendo oferecidos a Moloque quando nós deixamos de falar de Jesus para eles, quando nós deixamos de orar com eles e por eles. Você mãe, você pai também,
Você precisa, vez ou outra, em casa, orar pelos seus filhos. Bota a mão, ora. Você sabe orar. Abençoe seu filho, abençoe sua filha. Procure entender o conflito de gerações. Se bem que a geração nossa aqui agora está numa vantagem muito grande, porque a geração que está chegando é muito pior do que a daqui está indo, né? E não sou eu que estou falando, é a ciência, né, que está falando isso. Então nós temos que olhar para dentro de casa, como isto aqui que eu aproveitei, a besteira que eles fizeram lá no carnaval, né, zombando de nós. É isso mesmo que nós somos. Nós somos um povo que preserva, que conserva a família. Nós somos conservadores. E sobretudo conservar no sangue de Jesus. Porque só a gente que trabalha tantos anos no Evangelho sabe a barbaridade que essa rapaziada aí sofre. Se vocês não sabem, a maioria absoluta dos gays são possuídos por um espírito chamado Pombagira, que também chamam de Maria Padilha, mas que é demônio na verdade. A maioria. Eles são levados a fazer o que eles não são. Isso hoje a gente vê nas reportagens, muitos dos que foram e deixaram de ser, né? Eles finalmente caiu a ficha, né? Então nós temos que realmente proteger, conservar a nossa família e, no caso hoje, falando com as mães especialmente, proteger nossos filhos e filhas desse mundo perverso, que só quer envergonhar a Deus e destruir a família, né? O amor gera com propósito. Desde o ventre a mãe coopera com Deus na formação da vida, e o cuidado começa mesmo antes do nascimento. Amor materno vê valor antes de ver forma. Como essa menina que apareceu aqui. Tem mulher grávida aqui? Pomba, cadê os homens dessa igreja? Rapaz, é ruim, hein? O engraçado é que vocês percebem, somente vocês do domingo de manhã, né? Raramente acontece um domingo como hoje que não tem a criança para apresentar aqui, né? E normalmente é 2, 3, né? Todo domingo. Mas eu não vejo nenhuma mulher de barriga aí. Vem tudo de fora para apresentar aqui. Tudo bem, fazemos o nosso papel, né? E o nosso papel é o papel da mãe, né? É amar com ternura. Assim como Deus consola, a mãe envolve, a mãe embala, a mãe acalma, a mãe sofre junto, a mãe levanta de madrugada. Hoje está mais fácil, mas no tempo que nós tivemos nossos filhos, gente, essa mulher aqui é uma heroína. Essa mulher aqui eu tenho que morrer abençoando ela, cuidando bem dela e tudo mais, porque ela, nesses nossos 58 anos juntos, meu Deus, os primeiros foram ferozes, porque nós tivemos 4 filhos em 7 anos. E naquele tempo já tinha televisão. Imagina se não tivesse. 4 filhos pequenos. A primeira nós perdemos cedo, foi um trauma muito grande, principalmente para ela. E depois vieram os 3, um atrás do outro, a escadinha. Veio a Paula, veio o Rodrigo, veio a Renata. Vocês não fazem ideia de quantas vezes tinha que levantar de madrugada, porque não é como essas fraldas de hoje, que passa o xixi e não fica na pele. Era pano. Então tinha que trocar. Não interessava a hora da noite, tinha que trocar, porque senão cozinhava a criança, né? E na hora do almoço, por aí mais ou menos, parecia estádio de futebol, assim, aquela bandeirada, assim, nada, era tudo coeiro, não se usa mais coeiro, nem se fala nisso, né? E fralda de pano. Ah, meu Deus, amor que cuida. Então nós não temos direito de falar nada de mãe, porque nós não temos consciência do que essa mãe fez por nós quando nós nem tínhamos consciência, né? Mas a mãe é essa que envolve, que embala, que acalma.
aquela presença que transmite segurança, como os braços do Pai Celestial, transmite segurança, né? Então, gente, é tempo e vez de mais do que nunca nós abençoarmos nossas mães, por mais chata que ela seja, porque toda mãe é chata. Na verdade, toda mãe tem a obrigação de ser chata, xarope. Ah, mãe, você está velha, você não entende a mocidade hoje, mas também não dá para entender. Eu que não sou velho, não entendo. E é um amor que se sacrifica em silêncio. Nós temos que parar e pensar. Eu faço, como é lógico, né? Eu já não sei a quantidade de velório, de enterro que eu fiz na minha vida. Mas perder aquele outro, é uma coisa. Perder a mãe é outra bem diferente. Enterrar a mãe é outra bem diferente. E é a hora, hoje mesmo de manhã, orando, antes de vir para cá, eu disse: Senhor, me perdoa por um detalhezinho, 500 anos atrás, que eu não agi como eu devia agir como filho com a minha mãe. Me perdoa por aquilo. Certamente ela ficou triste no momento, mas 2 momentos depois já esqueceu, porque eu sou filho queridinho, filho único, bonito, né? Como é que ela vai ficar ressentida comigo, né? Mas a verdade é que nós temos que lembrar que mães perdem noites de sono, sim. Abrem mão de si mesmas, sim. Não medem esforço nenhum pelos filhos, sim. Esse amor sacrificial reflete o amor de Cristo na cruz. Na mãe, e nem todas são perfeitas, na verdade está errado, nenhuma é perfeita, não é? A verdade é que nós temos que olhar para o lado mãe dessa mulher, e aí nós não vamos ver defeitos, nós vamos entender que até a chinelada foi de bom propósito. Se hoje nós temos uma Câmara de Deputados de tanto vagabundo lá, é porque provavelmente não tiveram mãe, que assumiram o seu papel de mãe e deixaram rolar à vontade, aí se tornaram isso aí, tudo picareta, né? A maioria deles, né? E a mãe é um amor que ensina com sabedoria. Eu não sei como é que foi sua mãe, se tinha estudo, se sabia escrever, se não, mas gente que está na minha altura de vida, né, que já viu passar tanta gente e tudo mais, que já leu tanto, que já ouviu tanto, já teve tantas aulas e tudo mais, nenhuma dessas aulas, nenhuma dessas leituras ensinou tanto como uma frase da minha mãe, qualquer que seja ela, nenhuma. Porque há sabedoria na boca de uma mãe, por mais, volto a repetir, que haja esse confronto de gerações, mas o que nós filhos esquecemos é que ela já viveu isso e está nos passando para que a gente não sofra como quem sabe, talvez ela tenha sofrido, talvez até por não ter ouvido a sua própria mãe. Então, gente, como também está escrito em Provérbios, as instruções da mãe são sementes, todas elas são sementes que florescem no tempo certo. Eu tenho coisas da minha mãe, por exemplo, uma coisa que eu sempre gostei, né? De ervas, de coisas assim, por causa de chimarrão, esse tipo de coisa assim, pedaços de pau que não precisa gastar dinheiro de monte com coisas que até depois têm resultados adversos, né? Que você põe na água e toma, o chazinho que você toma. Eu me lembro de um monte de coisas que minha mãe me ensinou e trago para mim até hoje, mas já não consigo passar para os meus filhos, porque é mais fácil ir na farmácia, né? Mas o importante é que eu lembro, né?
e essas sementes que ela plantou na minha mente, no meu coração, no meu entendimento, no tempo certo estão florescendo, seja com palavra, seja com exemplo. A mãe planta eternidade no coração dos filhos. Essa palavra aqui serve para nós que somos crentes e que vivemos na esperança dessa eternidade, orando, ora vem Senhor Jesus, não é? Mas ela deveria ser algo, e só tem um jeito de ensinar a eternidade para um filho, para uma filha, e esse jeito chama-se o Senhor Jesus Cristo. O amor da mãe intercede com fé. Mulher de Deus, não desista da sua filha, não desista do seu filho jamais. Você tem recursos mais do que eu, porque você é a mãe. Então você tem uma palavra de autoridade, não apenas nesse plano que nós estamos vivendo aqui, mas no plano espiritual. Você tem autoridade para repreender a força do mal contra os seus filhos. Você tem autoridade para abençoá-los em nome de Jesus. Não desanime, não desista. Vai florescer. A semente que você está plantando em oração hoje vai florescer amanhã ou depois. Nós vamos encarar 5 meses, 21 terças-feiras. Eu tenho certeza absoluta, vai ser uma guerra, mas nós vamos resgatar muitos filhos, muitas filhas, muitos maridos, muitas esposas, muitos lares, muitas pessoas, não é? Então, lembra de Ana, a mãe do profeta Samuel. Que mulher exemplar, humilhada por ser estéril. Naquele tempo podia, bom avisar os irmãos que naquele tempo podia, hoje não pode mais. Ele tinha a mulher, como ela não tinha filho, ele podia ter outra para ter filho. Embora não possa, muita gente faz isso. Mas a verdade é que a Ana era humilhada anualmente nas festas que eles iam a Jerusalém, e ela chorava. Ela orava, ela buscava, ano após ano, até que um ano ela fez uma coisa que mudou toda a sua história de vida, e até a história bíblica mudou. Ela orou a Deus com tamanha intensidade no templo, que vocês lembram, o sacerdote veio chamar a atenção dela. Ô mulher, você está bêbada, isso não é jeito de entrar no santuário. Ela disse, não estou bêbada não. Eu estou sofrendo, eu estou chorando por um filho que eu não tenho. E ali ela teve o filho, porque ela fez um propósito com Deus. Senhor, eu não quero ter um filho só por ter um filho. Eu quero ter um filho para me completar como mulher. Eu quero ter um filho para alegar o coração do meu marido, que espera um herdeiro. Mas eu faço um negócio com o Senhor. Se o Senhor me der este filho, eu devolvo. Vou deixar ele passar, quando desmamar, vou trazer aqui no templo e entregar para o sacerdote, e ele vai ser um profeta. E exatamente isso aconteceu, porque ela fez um pacto com Deus. Faça um pacto com Deus, mulher. Não sei qual, Deus coloca no coração de cada um. O pacto trouxe não apenas Samuel, mas a Bíblia diz que depois de Samuel, ela teve mais 5 filhos. Ganhou de goleada da concubina do marido, porque Deus não deixa barato. Deus honra aqueles que nele creem, né? Então, algumas em lágrimas, outras em gratidão. Vamos orar por nossos filhos, mas todas as orações com fé. Fé inabalável, porque o céu se move por causa das orações das mães. Se você olhar para as Escrituras, você vai encontrar desde Maria, mãe de Jesus, na outra ponta lá, a esposa de Abraão, a Sara. Isso passando por Joquebede, a mãe de Moisés. Todas foram exemplos e todas foram honradas por Deus, né? E o amor de Deus é isso, o amor de mãe é isso, é o amor que não desiste nunca. Que não desiste nunca. Mesmo quando o filho se afasta, a mãe está ali, como o pai do pródigo, né? Esperando, amando, os braços abertos, pronto para abraçar no regresso do filho ou da filha, né? O amor dela é aquilo que a gente chama resiliente, né?
sofre, mas se amolda à situação de momento e continua insistente, incansável, que é um espelho do pai que sempre acolhe o filho ou a filha que está voltando. Então, gente, mãe é um presente divino. Você já deve ter entendido isso. Até porque se não houvesse a sua mãe, você não existiria. Seu amor, mesmo imperfeito, é uma das formas mais puras pelas quais nós sentimos o cuidado de Deus aqui na terra. Quer ver Deus com todos os defeitos dela? Olhe para sua mãe. Cada lágrima, cada oração, cada abraço, tudo isso fala de um Deus que também é Pai e que se manifesta como mãe, em termos de cuidado, em termos de carinho. Então, filho, está aqui nessa manhã, filha, vocês que estão conosco na internet, inclusive no nosso canal no YouTube, Quadrangular Ecoville, né? Quadrangular Ecoville. Valorize a mãe que Deus te deu. Hoje, não quero dar uma de bidu aqui, mas hoje tem alguma mãe em algum lugar desse Brasil, quem sabe até no exterior, ou no interior do estado, esperando um telefone bater para atender o filho ou a filha, principalmente se vocês estão assim meio bicudo, né? Diz que dois bicudos não se beijam, está na hora de quebrar o bico então, e se aproximarem. Liga para sua mãe, ela está esperando. Ah, pastor, não sabe o que essa mulher me fez. Sei sim, te deu a vida. E se ela fez, me desculpe aí, meu irmão, minha irmã, algum motivo ela tinha, não é? E se não tinha motivo, você como filho ou filha só tem motivos e razões para ligar para ela, para abraçá-la. Hoje lá em casa vai ter um caminhão de mãe lá, né? Vai ter um monte de mãe lá. É neta mãe, é filha mãe, é outra filha mãe, é a mãe de todos lá. E quem mais? A Sil não vai, né? Mas o resto vai porque tem a mãe dela, né? Visite sua mãe. Dá um pulinho na casa dela hoje. Leva alguma coisa com um símbolo de gratidão. Se ela estiver perto de você, abrace-a. Se está longe, procure. Se já partiu, honre sua memória com gratidão. E escute uma coisa que eu vou dizer. Ninguém morre se estiver viva no coração de alguém. Escutou? Minha mãe não morreu, porque ela continua viva aqui, com seus exemplos, com suas palavras, com suas chineladas e assim por diante. Cada vez que eu falo da minha mãe aqui, ela está presente, né? Entenda o que eu estou dizendo, né? E mães, não desistam, mesmo nas lutas. Deus vê seu esforço, te dá força todo dia, te renova todo dia. E para todos o apelo maior é este: receba o amor de Deus, que ainda é mais alto, profundo e eterno. Se você já conheceu o amor de mãe, entenda, isso é só um vislumbre do quanto Deus te ama. Ele te ama muito mais do que a sua mãe, como se aparentemente isso fosse possível, mas é realmente possível. Quem ainda não tem mãe convertida, levante sua mão. Chegou o teu momento. E a melhor mensagem que você pode pregar para ela é o teu comportamento. Mãe, estou ligando para te desejar um feliz dia da... Nossa, Deus deve ter feito alguma coisa no meu filho, na minha filha, né? Então, gente, quem já não tem mais a mãe? Somos bastante, né? Deus abençoa nossas vidas. Que nós, como filhos, como filhas,
Precisamos honrar a memória das nossas mães. Elas tinham sonhos conosco. Ainda no ventre, como vimos aqui nessa manhã, elas acariciavam a sua barriga, porque sabiam que ali estava a maior das vitórias de uma mulher. Ali estava uma promessa que poucos meses depois viria à luz para alegrar o seu coração e, por outro lado, também para enchê-lo de preocupações e cuidados. Mas ela levou a sério tudo isso, Senhor. Mas chegou o dia dela, o Senhor a levou para si. Foi com muita tristeza que a gente acompanhou até o lugar onde foi sepultada. Mas uma coisa nós temos certeza no nosso coração: se permanecermos firmes nos teus caminhos, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, aquilo não foi um adeus definitivo, foi um até breve. Oramos, honrando a memória de cada uma das nossas mães, Senhor, em nome de Jesus. E agora uma pergunta chata aqui, para a gente encerrar. Quem é que está de mal com a mãe? Ninguém mesmo? Puxa, que igreja exemplar é essa? Você não está nada, tua mãe é uma bênção. Se coloque de pé na presença de Deus. Você vai para casa almoçar e, entre outras coisas, evidentemente você vai mastigar. Então, mastigue junto a resposta dessas perguntas que eu fiz agora. Vamos digeri-las bem e voltar um passo atrás para sermos felizes e abençoados. Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo!